Oi, gente, vim contar para vocês um pouquinho de um milagre que aconteceu na minha vida. Faz um bom tempo que eu tô para vir fazer esse vídeo, né, contando sobre o meu milagre, sobre a minha vitória. Para quem não sabe, eu sou casada, tenho um filho de 2 anos e meio, o Thiago, minha grande bênção, minha grande inspiração. Cada sorriso que ele me dá, eu desmonto. Sou mãe bem coruja. Mas, enfim, contar um pouquinho para vocês o que aconteceu com o Thiago, o que me fez rever muitas coisas em minha vida. Quando logo assim que eu me casei, um ano depois, meu marido foi morar em outra cidade. Eu fiquei 2 anos sozinha, morando sozinha, e ele em outra cidade. Ele vinha aos finais de semana, mas nem sempre. Às vezes, um final de semana sim, outro não, e assim. Eu sempre sentia um vazio muito grande, uma tristeza, sabe? Eu era uma pessoa assim bem arrogante, eu era uma pessoa que brigava muito, que falava muito palavrões, que pra mim tudo era motivo de briga. Eu era uma pessoa assim bem escandalosa, sabe? Uma pessoa bem vulgar, assim, pra se dizer. E, e num dia eu tava assistindo, tava limpando a casa e assistindo a Canção Nova e tava no momento de adoração ao Santíssimo. Foi quando eu comecei a orar e eu comecei a sentir uns calafrios, umas coisas muito estranhas. E comecei a chorar. Mas eu chorava muito, eu chorava de soluçar, assim, sabe? Quando não tem explicação. Eu chorava e eu chorava e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? E eu chorava e eu chorava e eu chorava. Mas aquele choro, ele estava limpando a minha alma, porque eu sentia ser uma coisa tão, assim, tão prazerosa, tão não tem explicação, sabe? E, e aquilo lá foi me limpando e me purificando. Só que assim, quando a gente é adolescente, casalzinho de novo, casado, né? Faculdade e trabalho, a gente deixa muito a desejar, né? E nessas idas e vindas e voltas que o mundo nos deram, eu fazia a minha parte, eu ia na missa aos domingos e para mim aquilo lá eu já estava satisfeito. Foi quando meu marido veio embora, a gente se curtiu bastante e mudamos de casa, terminei a faculdade e decidimos engravidar. Logo no primeiro mês já veio a minha benção, meu filho Thiago. E assim, eu tive uma gravidez super tranquila, eu pedi conta do serviço, eu pedi conta e depois passou uma semana e descobri que eu estava grávida, mas eu fiquei em casa, preferi não voltar para o serviço, fiquei a gestação inteira em casa. E ele nasceu, amamentei no peito, graças a Deus, até os 6 meses. Tive bastante leite, ele ficou só no leite do peito. E quando foi para uns 8 meses, mais ou menos, que ele tinha, um certo dia ele acordou todo empipocado. Ele acordou cheio de feridas no corpo. E como ele tinha alergia a mordida de pernilongo, eu achei que fosse pernilongo que tivesse mordido ele, até porque não estava nas costas e nem na barriga, estava só nas partes expostas. E mais muitas feridas, bastante. E mesmo assim, aí eu mandei ele para a escola. Chegando na escola, eles não quiseram aceitar. Ele falou que era para mim levar ele no médico, porque ele estava com muitas mordidas e tinha algumas mães olhando, achando que era catapora, que podia passar para a criança delas. Aí peguei ele, levei ele no médico. Cheguei no médico, o doutor falou que ele estava com escabiose, ele estava com sarna. Achei meio estranho, né? Porque sarna, eu pensei comigo, ele pegou sarna da onde? Não tinha assim, né? Motivo. Mas ele falou que era sarna, que era por bactérias, que não tinha nada a ver de contato com cachorro, não era nada disso. Passou para ele pasta d'água e medicamentos orais. Só que nesse tempo as feridas dele foi piorando, foi cada vez mais piorando, piorando, piorando. E ele coçava muito e ele chorava muito e foi bem dolorido, foi bem sofrido, assim, a gente sofreu bastante porque a gente via ele sofrer. Ele não dormia de dor, de coceira, não sei o que que era.
mas eu sei que toda vez que eu passava pasta d'água nele, ele chorava muito. Ele chorava, ele berrava e eu acho que é porque ardia. E acho que os vizinhos pensavam que eu tava espancando ele, porque de tanto que ele chorava. Mas pra mim, aquilo lá eu tinha que não era escabiose, não era sarna. Aí levava ele no médico todo dia, porque ele chorava muito, doía, e o doutor falava, não mãe, você tem que ir tratando, vai passando. E eu falava pra ele, não, isso não é normal, ele não tá com isso, eu vou levar ele no dermatologista. E ele falava, não precisa, não precisa, porque é isso. Aí chegou, depois de uma semana já de tratamento, ele começou a piorar, a pele dele ficou igual escama de peixe, descascava todinha, ficou cheio de ferida, ele ficou totalmente irreconhecível, ficou transformado, ele ficou desse jeito. Nem parecia que era o Tiago de antes, sabe? Você olhava pra ele e você falava assim, meu filho de Deus, cadê o meu bebezinho da mamãe? Totalmente transformado. Mas daí eu levei ele no médico um dia e eu falei pro doutor, eu falei, esse doutor ele tá piorando, olha a pele dele, o jeito que tá. E no caminho eu indo, todo mundo ficava olhando, sabe? Acho que eles ficavam perguntando assim, nossa, o que esse menino tem, né? Olha a pele dele, como tá, olha o jeito. E eu falava assim, meu Deus do céu, olha, o que é isso? Ele não merece sofrer desse jeito, ele é apenas uma criança. E eu cheguei no médico e falei assim, doutor, eu não aguento mais, isso não é sarna, ele tá piorando. Eu quero passar pro dermatologista. E lá onde eu passava ele, tinha vários médicos que atendiam. Eu falei pra ele, chama o dermatologista. Ele falou, ai, não sei. Eu falei, pelo amor de Deus, chama o dermatologista pra ver a pele desse menino. Aí ele foi, chamou o dermatologista veio. Aí ele olhou assim, ele falou assim, isso não é escabiose. Aí ficaram os médicos lá conversando, não sei o que. Aí ele falou pra mim e falou assim, mãe, que ele tem dermatite atópica. Ponto de interrogação, né? Que é isso? E aí ele falou assim, o doutor vai terminar, o pediatra vai terminar aqui, e você vai lá pra minha sala pra gente conversar. Falei, tá bom. Aí terminei lá, né, com o pediatra e fui pra sala dele. Aí, como não tava marcado, ele até me passou na frente dos outros pacientes. E ele falou pra mim assim, olha, o que ele tem é dermatite atópica. É uma doença de pele que não tem diagnóstico pré-formado. Geralmente ela se dá quando os pais são muito alérgicos. Aí a criança acaba nascendo com alergia em forma na pele, mas não tem tratamento. Ele vai viver com isso pro resto da vida. Na hora que ele me falou isso, meu mundo desabou. Assim, sabe? Eu falei assim, como ele vai viver com isso pro resto da vida? Porque, gente, ele coçava, a pele dele fazia feridas, feridas. Ele ficou totalmente transfigurado, o rosto dele inchou, descamou, sabe? Ficou muito feio. Aí eu falei pra ele assim, como pro resto da vida? Ele falou assim, a dermatite atópica, ela é uma doença de pele, onde faz várias feridas pelo corpo. E, e você vai ter que aprender a conviver com isso. Eu vou te passar umas pomadas que você vai passar para aliviar a coceira, vou te dar um antihistamínico para ele tomar e vou te dar várias pomadas para ajudar a ferida a não ficar maior ainda, porque ele vai coçar. E vamos fazer um exame de sangue para poder ver se tem algum tipo de alimento que ele come e que nisso faz a ferida dele aumentar mais ainda. Nisso ele já tinha uns 11 meses, mais ou menos. E eu falei, então, tá bom, né? Aí saí da sala e levei ele para fazer o exame de sangue. E continuei passando as pomadas e cada vez mais as feridas aumentando. Só que assim, o Thiago, ele sempre foi uma criança muito alegre, sabe? Muito ungida pelo Espírito Santo. Ele mesmo com aquela coceira, ele mesmo com aquelas feridas, ele sempre estava sorrindo. Ele sempre estava brincando. Mesmo com as dores que ele sentia, ele era uma criança feliz. Da minha família, ninguém viu ele no estado crítico que ele estava. Eles viram no momento que ele tinha umas feridas pelo corpo, mas no estado crítico, no auge da alergia dele, ninguém viu. Foram só minha sogra que viu, porque ela foi em casa me ajudar. Mas ninguém mais viu.
Tentei privar ele ao máximo de reações, de olhares, porque as pessoas, o pouco que eu saía com ele na rua, as pessoas olhavam de forma diferente para ele. Uma vez eu precisei ir no supermercado e chegando lá todo mundo começou a olhar para ele como se ele fosse um ETzinho, sabe? Como se fosse uma coisa assim surreal, sabe? E eu tava na fila do caixa para pagar, na fila preferencial, tinha uma grávida com o marido dela, e ele começou a brincar com o Thiago. Ela virou para ele e falou assim: não põe a mão nele, ele tá com doença, vai ser transmitido, vai passar para mim. Eu não sei de onde que eu tirei força, sinceramente, todo esse tempo, sabe? Mas olha, eu sou uma guerreira, sabe? Eu sou uma super mãe, cara, porque eu sempre estive ali ao lado. E daí eu voltei no médico, no dermatologista, voltei no pediatra também, levei o resultado dos exames e deu alergia a vários alimentos. Ele era super alérgico à proteína do leite, não podia tomar leite, não podia tomar Danone, não podia comer bolacha de maisena, não podia comer bolo, não podia comer um monte de coisa que contém a proteína do leite. E hoje em dia quase todos os alimentos têm proteína de leite. Às vezes não está discriminado no rótulo da embalagem, mas ela tem a proteína do leite. E ele não podia comer nada disso. Ele não podia comer ovo, nada que tivesse ovo. Ele não podia comer nada que tivesse soja. E ele não podia comer nada que tivesse trigo. Enfim, ele não podia comer nada. A lata de leite que ele precisava tomar custava R$212. Dava para 3 dias. Ele vivia só de frutas e legumes. Por isso que ele é um menino geração saúde hoje, eu falo. Mas ele não podia comer nada disso. Aí fui fazendo várias adaptações, entrei nos grupos no Face que me ensinaram, sabe? Fazer receitas para crianças alérgicas e eu fazia receitinha e dava para ele comer. Lógico, não é uma delícia, mas para ele que não estava acostumado com meus outros alimentos, até que ele ingeria bem esses alimentos. Aí eu voltava no médico e ele passava um novo creme e aquelas feridas, e ele sofrendo e ele chorando de coceira. E ele não podia nadar, tadinho. E ele foi crescendo, sabe? E o tempo foi passando e a alergia nada de sarar. E aquele sofrimento, medicamento. Eu falei, meu Deus do céu, por que disso? Comecei a me perguntar, a me julgar. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu fiz? Por que o Senhor está deixando isso acontecer, Jesus? Por quê? O que eu fiz de errado? Por que eu tenho que pagar pelos pecados dos outros? Sabe, eu ficava me perguntando, eu fazia cada perguntas e comecei a ir na missa da Canção Nova no São Judas Tadeu aqui em São José dos Campos. Tem toda a última terça-feira do mês e começamos a ir, eu e meu marido. E começamos muito a rezar pelo Thiago e começávamos a orar. Quando veio, estávamos de joelho, orando. E eu pedi a Deus que libertasse o Thiago daquele sofrimento, daquela alergia. Que eu iria voltar para a casa do Senhor, que se fosse um jeito, que se fosse aquilo, fosse um chamado para mim, que eu iria voltar, mas que o Senhor libertasse ele. E meu marido rezando, e a gente rezando, e a gente dobrando o joelho, a gente rezando em casa. Olha, foi difícil, foi uma batalha assim bem difícil, mas a graça veio, a graça chegou. Esse é meu menino lindo, bonito, esperto. Meu milagre, a minha vitória. Um dia a gente estava já com as nossas forças totalmente debilitadas na missa e o padre começou a falar, né? A gente começou a rezar porque aquela missa, gente, é uma missa maravilhosa, uma missa de cura e de libertação. Na verdade, não é a missa que faz, é você que faz, porque toda missa é uma missa de cura. Se você for proposto a curar, a se libertar. E é naquele dia eu falava assim, meu Deus, liberta, Senhor, meu Deus, cura, Senhor, restaura, Senhor, eu te entrego a minha vida em tuas mãos, passa para mim a doença dele, eu quero sentir, eu quero ser afetada, eu quero essas feridas para mim, Senhor, passa para mim, mas não deixa nele, Senhor, ele é apenas uma criança de 1 ano e meio,
Ele não merece sofrer desse jeito. Se alguém tem pecado, se alguém tem alguma coisa, essa pessoa sou eu. Passa pra mim. Eu quero sentir isso, mas não ele. E daí, nas revelações do padre lá em cima, o padre, ele falou que naquela noite o Senhor estava libertando uma criança, que os pais estavam ali chorando por ele, pedindo a libertação dele, que ele tinha uma alergia muito feia na pele, que o corpo dele era cheio de feridas, que ele não podia comer ovo, ele não podia tomar leite, mas que o Senhor naquela noite ele estava lavando o corpo dele, o Senhor estava tocando o corpo dele. E eu falei, meu Deus do céu, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor me escutou. O Senhor ouviu as nossas preces. E eu peguei aquilo pra mim, eu falei pro Tiago, o Senhor tá libertando ele. E o padre falou assim, olha, pai, ele tá muito infectado o sangue dele dessa alergia. Tá muita infecção no sangue dele. Mas o Senhor está lavando, o Senhor está curando ele agora. Não ache que amanhã ele vai acordar e vai estar com a pele limpa, porque ele não vai estar. O sangue dele está muito infectado. Mas dá uns 2 meses que não vai ter mais nada. Você vai ver o seu milagre. E eu falei, meu Deus, obrigada, aquilo é para mim. E a gente veio embora, assim, cheio de fé, cheio de esperança. Eu falei, meu Deus, o Senhor curou o meu filho. Gente, foi dito e feito. Deu 2 meses, o Tiago curou. Não tem mais nada. Nada, nada, nada. O rosto dele voltou ao normal. A pele dele voltou ao normal. Quando a gente amanheceu que não tinha nada, eu falei pro meu marido assim, eu falei, a pele do Thiago não tem mais nada. As últimas casquinhas da ferida que secou, porque as feridas foram secando e fazendo casquinha, as casquinhas caíram, ficou as marquinhas, da onde estavam as feridas dos brancos, ficaram as marquinhas. E não tinha mais nada. Eu falei assim, meu Deus, obrigada. E daí a gente começou a agradecer, agradecer. Eu falei assim, eu vou marcar um médico para ele, eu vou levar ele, eu quero repetir todos os exames de sangue dele. Porque ele vai ser o meu milagre da missa. Eu vou levar ele lá e vou mostrar o meu milagre, a minha vitória. E dito feito, levei ele no médico e pedi os exames. A médica olhou para mim e falou assim, uma alergista, falou assim, mãe, ainda é muito cedo. Ele tem alergia, assim, não é assim que funciona. Essa alergia vai sarar quando ele tiver uns 7, 8 anos, vai começar a melhorar, mas não é assim. Eu falei assim, doutora, eu quero um novo exame. Passa para mim esse novo exame porque meu filho está curado. Em nome de Jesus, meu filho está curado. Ela falou assim, Lamar, eu não posso passar porque não vai dar diferença. Eu falei assim, pelo amor de Deus, passa esse exame. E daí ela me passou, eu fiz. Gente do céu, com a graça e a misericórdia de Deus, não deu nada. Nada. Não deu uma alergia no exame de sangue dele. Não deu. Eu cheguei em casa assim, gente, com uma felicidade tão grande, com uma felicidade tão imensa. Eu falei assim, meu Deus do céu, obrigada. E ele sempre teve vontade de tomar Danone. E eu falei assim, meu Deus, meu filho vai tomar Danone hoje. Eu fui no supermercado, comprei o Danone e dei para ele. Eu falei, seja o que for, em nome de Jesus, esse Danone está consagrado, ele não vai dar alergia. E ele tomou e não aconteceu nada, nada. A partir de diante não aconteceu nada com ele, sabe? E eu só tenho a agradecer a Deus, porque assim, Deus foi maravilhoso. Deus foi, assim, esplêndido comigo, sabe? Com a gente, com a nossa família. E disso tudo, eu sempre tive pensando, eu sempre falei, meu Deus, por que tudo isso, né? E o Senhor me falava assim, Lamara, eu te quero de volta, eu quero a minha casa, eu quero que você me sirva. Pois eu fui num retiro de mulheres que teve também lá na paróquia, e o Senhor me usou de uma tal forma para orar por umas pessoas, que eu cheguei em casa e falei pro meu marido assim, eu não sei o que aconteceu comigo, mas não estava em mim, as minhas mãos tremiam, o meu olho parecia que ia soltar para fora
mas era o Espírito Santo que repousava em mim e usava de mim. Eu falava, Senhor, obrigada, Jesus, porque agora eu entendo o teu chamado, Senhor. Então eu quero dizer a você que está assistindo esse vídeo, que tem um filho que tem uma doença, você que tem um problema, que você acha que é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível quando você tem fé. Diga ao seu problema que você tem um Deus maior que ele, que você é uma pessoa de luz, você não é uma pessoa de treva. O Senhor, ele realiza milagre a partir do momento que você se cura internamente, que você aceita o chamado de Deus de verdade. Então se entregue, gente. Peça com muita fé, porque hoje este é o meu milagre, este é a minha vitória, a qual eu agradeço a Deus, a qual eu sirvo a Deus e eu quero servir cada vez mais. E sempre levo Ele junto comigo, porque Ele é a minha vitória. Um beijo para vocês e não desistam. Não desistem nunca, nunca. Não deixe que nenhum problema seu abale, porque provavelmente tem alguém com um problema bem maior que o seu e muito mais feliz que você. Mostre ao seu inimigo, mostre àquele que está querendo te derrubar, que o teu Deus é maior que tudo. Aqui está a minha prova viva, o meu milagre é este. Beijo, gente. Tchau.